Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, para mais um Papo Reto de hoje. Como podem ver, o tempo está cinzento, um pouco como a situação nos bairros em Portugal e a situação social neste exato momento em Portugal. Eu quero hoje fazer um vídeo para falar com... Eu não lhes chamaria homens, ok? Com pessoas como Ventura. Eu nasci na década de 80. Os meus pais emigraram de Cabo Verde para Portugal. O meu pai e a minha mãe são duas pessoas que são respeitadas, onde eu cresci, que eram pessoas dignas de trabalho. A minha mãe era a explicadora da zona, ok? E eu e os meus irmãos nascemos com esse crédito, os filhos da Gilda. O meu pai era um senhor trabalhador, ok? Levantava todos os dias para ir para o seu trabalho, independentemente do que é que se passasse. E sempre foi uma pessoa que nos educou a sermos homens e mulheres íntegros. Tão verdade que quando cedo eu comecei a dar, não é, os primeiros passos em direção àquilo que ia ser a minha vida, não é? Quando cedo demonstrei capacidade e aptidão para a música e para a comunicação, na educação do meu pai, aqueles homens que acreditam que um homem tem que trabalhar no seu físico, ok? Tanto que foi difícil para mim crescer, porque o meu pai não acreditava que o meu talento e estas coisas que eu faço hoje eram aquilo que um homem de verdade fazia, certo? Então, para ele, um homem de verdade levantava todos os dias, ir trabalhar, levar com uma sociedade que não respeita e que muitas das vezes diretamente o desrespeitava, ok? Mas, como tinha que pôr a comida na mesa, teto, não é? Roupa e sustento para a sua família, ele levantava e levanta-se até hoje para ir todos os dias trabalhar. Então, eu fui um jovem, quando era muito novo, era muito calado, era um observador. Na minha adolescência passei por diferentes outras coisas. Uma delas tive que lidar com os problemas de álcool do meu pai. Obviamente a psicologia iria explicar que tem a ver muito também com o percurso de um homem, ok? Um homem negro. E sem pôr o negro à frente, um homem que sai da sua terra natal para ir para outro território trabalhar, ajudar a construir esse país, ok? Agir de acordo com as leis e regras, tentando se inserir, tentando ser incluído. O meu pai e a minha mãe nunca foram daqueles que foram, desculpem usar este termo, mas chorar para a segurança social ou para a ajuda do Estado e etc. E como os meus pais, conheço uma data de pais lá do bairro que não faziam isso. Não viviam do Estado, não viviam dos apoios, não viviam da segurança social, não viviam de nada disso. E eu cresci para ser um jovem que posso dizer que tem alguns traumas relacionados com a experiência de viver do bairro. Eu lembro-me de crescer e ver a polícia a chamar de macaca e todos os nomes necessários, ok? Aos meus pais. E ainda se fosse só o meu pai e a nós, os rapazes, os homens, é aquela. Mas não, eu vi a polícia a disparar contra idosos, eu vi a polícia a chamarem nomes às mulheres, aos idosos e às crianças que lá estavam presentes. Eu vi isso. E eu, como jovem, a dada altura, peguei no microfone e falei contra isso. E a revolta era tanta, repito, a revolta era tanta, que infelizmente, devido à justiça do homem, nós nunca conseguimos tirar isso de dentro de nós. E muitos de nós crescemos, eu tenho imensos relatos, conheço histórias, conheço vários homens e jovens que não queriam a vida da criminalidade. Pessoas inteligentes na escola,
Por exemplo, eu tive que sair da escola porque a dada altura o meu pai não conseguia sustentar a escola para todos. E como eu, milhares e milhares e milhares de outros jovens. Hoje cresci e sou uma pessoa conhecida dentro da minha comunidade. E por mais interessante que isto pareça, quando eu ouço falar mal das comunidades e do que sai lá das comunidades e todo esse rótulo que põe as pessoas todas no mesmo saco das comunidades, eu olho para o espelho e digo, não, eu não posso deixar que eles digam, que eles falem, que eles incitem a este ódio, a esta divisão e a falar de mim e dos meus de uma forma como se daquelas, digamos, daqueles meios ambientes, daquelas zonas, só saem de lá criminosos. Eu cresci para ver menores, meus amigos, serem mortos pela polícia. Alguém irá me dizer em que parte do mundo é coragem e representa homens, não é? Em que parte do mundo é que um homem é visto como um homem de coragem, disparando pelas costas? Temos jovens que foram mortos, tiros pelas costas. Temos jovens que foram mortos com mãos no ar. E alguém diria, pois, mas dentro desses jovens todos eram santinhos, certo? Ninguém era criminoso, certo? Mas eu cresci e na escola em Portugal nunca me disseram que a polícia tinha o direito de abater as pessoas se tu cometesses um crime. Eu pensei que os juízes e as leis e regras com as quais nós temos que viver e a punição, se nós não vivermos debaixo delas, é que tratavam de condenar as pessoas. Então cresci e tive que lutar com a dissonância cognitiva de ser um homem que a dada altura não sei se falo que sou parte do país e da sociedade que eu pertenço ou se só falo e me ligo àquilo que culturalmente me identifica. Não é? Com as tradições, com aquilo que foi-me passado pela minha mãe e pelo meu pai, que na mesma moeda também me passaram, ok, na educação, a ideia de que eu sou português, certo? Então, eu estudei um pouco, não estudei muito, não acabei a escola. Mas se eu tivesse que seguir, o Ventura seguiu o quê? Direito. Uma pessoa que segue direito, não é? Supostamente, e que fala de Deus, gozar com a morte de um outro ser humano representa um dos níveis mais baixos que alguma vez uma pessoa pode chegar, porque eu não lhes vou chamar um homem. Porque independentemente das desavenças, independentemente das nossas crenças, independentemente daquilo que ele possa pensar que os imigrantes e afrodescendentes e outros, sejam criminosos ou não deveriam estar no território, é uma coisa. A outra coisa é, a pessoa morre e ainda é usada para gozo, é usada para instigar ódio, é usada para provocar mais divisão. Então, nesta minha demanda da vida, eu vi muita coisa. Lidei com homens difíceis, eu vi a criminalidade do bairro, mas depois eu cresci e vi a criminalidade noutras zonas. E depois eu cresci e entendi que o maior crime, que a criminalidade que se fala das zonas, não tem nada a ver com a criminalidade, ok? Que homens de colarinho branco, sentados no poder, fazem. E depois um gajo dá as voltas, ok? Damos a volta e vemos provavelmente um ser que devia ser abortado, deveriam ter usado camisinha, porque eu não vejo outra forma a estas horas de me dirigir a um ser desprezível como aquele, ok? Que se alimenta de fomentar a divisão e o ódio, que só existe e só pode falar porque existem homens que estão fracos no seu espírito. Eu acredito que os seguidores do Ventura são bem mais homens do que o Ventura. E o Ventura é aquele tipo de homem que talvez, quando estava a crescer, passou por traumas. A dada altura eu tenho que pensar se de verdade o Ventura não teve uma relação que algum africano ou alguém que era imigrante, ok? Provavelmente tomou a namorada dele, não sei. Porque a psicologia, ok, que eu analiso, que está por trás daquele ser,
é que é alguém que parou no tempo. É uma criança que vive num corpo de um adulto, ok? E que encontrou a única forma de sobressair através da dor, da instabilidade, do medo e do instigar as partes mais baixas do ser humano. Então este ser vem para a internet dizer que devemos condecorar quem mata pessoas. Eu entendo que devemos condecorar polícias por fazerem o seu trabalho, mas eu gostaria que me explicasse onde é que parte do trabalho do polícia é matar alguém, certo? E a não ser que este polícia tenha morto um serial killer que ia matar várias outras pessoas e salva a vida de outras pessoas que não a dele, quando a gente vê um partido a frisar que um polícia que matou um cidadão devia ser condecorado, nós já atingimos os níveis mais baixos de humanidade possível. Porque aí não estamos a falar de política, aí não estamos a falar de escolhas de partidos, de cores, de ideologias, não. Aí estamos a falar realmente de desumanidade. Eu acho interessante como é que um escroto destes tem voz dentro da Assembleia. Mas, por outro lado, eu sei que ele tem voz porque Portugal carece de uma certa elevação nas massas populares. Carece de um certo discernimento e uma certa lógica, ok? Naquilo que é o diálogo da sociedade. Basta sentar num café e ver o que é que as pessoas discutem para entender o porquê que uma pessoa como o Ventura tem tanta atração. Quando eu penso em pessoas como o Ventura, a felicidade, por outro lado, me sacode, não é? E diz, ouve negro, está tudo bem. Porque na humanidade, a história demonstra que homens com sede de poder como o Ventura, ok? Que tencionam escalar para o poder, ok? Através dos medos das pessoas, nunca duram muito tempo. E a sua história não fica para ser uma de glória. Haverá sempre malucos para tudo. Haverá sempre pessoas para gostar de tudo. Mas a humanidade já provou vezes sem conta que a natureza do ser humano é empática, é humana, é de ajudar, é de apoiar os coitados, não é? De apoiar os que têm dificuldades, de proteger as mulheres e as crianças, independentemente da raça, da cor, do credo ou da religião. Então chega uma altura que eu sei que os próprios homens que seguem o Ventura é que são a força dele. Porque o Ventura no seu discurso mostra que não é um líder. Porque um líder de verdade, um general de guerra, respeita os seus inimigos. Então a arrogância que ele demonstra no seu discurso deve-se ao facto de ele querer poder a todo custo. E os homens que o seguem só podem ser homens quebrados de alguma forma no seu espírito. Sinto empatia por pessoas que não entendem o poder da diversidade. Eu sinto empatia por pessoas que não entendem que os humanos só têm os outros humanos e que entre nós fazemos coisas maravilhosas. Independentemente daquilo que possa ser as nossas crenças, existem coisas que podem ser corrigidas. Eu até entendo parte do discurso nacionalista e conservador. Eu entendo isso tudo. Eu percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente quando eu vejo o mundo e entendo a engenharia do que se passa. Mas há uma coisa que eu sei que nunca vai prevalecer neste mundo, que é a maldade dos homens. Ela vai existir porque faz parte, mas ela existe para nos fazer lembrar que os homens são mais bons do que maus. E que homens como o Ventura, ok? São homens com complexos de pila curta, pila pequena e egos inflamados. E estes homens nunca ficam no poder por muito tempo. Porque a maioria dos homens gostam de homens e de seguir homens com identidade. Que sejam humanos, empáticos e que sejam pelas pessoas, sejam elas quais forem.